Steve Jobs é mais famoso por criar a Apple Inc., a marca multimilionária que conquistou o mundo, de computadores MacBook, iPods e iPhones. Mas onde sua jornada começou e como ele criou a Apple? Este curioso inventor ficou quieto sobre sua vida pessoal durante sua carreira, mas começou a se abrir nos últimos anos. Aqui estão 15 fatos inspiradores sobre Steve Jobs que você deveria saber, mas antes já deixe seu like e se inscreva no canal como forma de ajudar nosso canal a chegar a mais pessoas. 1. Steve Jobs foi adotado. Steve Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955, filho de Abdul Fattah Jandali e Joanne Sieble. Jandali veio de origem muçulmana e Sieble de origem católica, e eles não eram casados quando Sieble engravidou. Ambos da Universidade de Wisconsin na época, Sieble fugiu para a Califórnia para fazer o parto. Sieble colocou Jobs para adoção depois de decidir que não deveria ficar com o bebê. No entanto, anos depois, eles tiveram uma filha que mantiveram. 2. Jobs quase se tornou um monge budista. Em 1974, Jobs viajou para a Índia para ficar no Ashram em Karoli, em busca de iluminação espiritual. Infelizmente, ao chegar, ele soube da morte de Neem Karoli no ano anterior, então alterou sua viagem. Em vez disso, ele foi para o Ashram de Aidasham Babaji, onde passou 7 meses antes de retornar aos Estados Unidos. Jobs começou a praticar o Zen budismo, que se tornou uma grande parte de sua vida. A certa altura, ele considerou se tornar um monge em Yuji, no Japão. 3. Steve Jobs abandonou a faculdade. Como muitos empreendedores de sucesso, Jobs abandonou a faculdade. Em 1972, Jobs se matriculou no Reed College, mas desistiu após um semestre. Ele explicou aos pais que não queria desperdiçar o dinheiro deles com uma educação que não fazia sentido para ele. Os pais adotivos de Jobs haviam prometido à sua mãe biológica, Sieble, que pagariam por sua educação. 4. Steve Jobs fundou a Apple Inc. em 1976. Ao lado de Steve Wozniak, Jobs criou o primeiro computador da Apple em março de 1976. Wozniak projetou o Apple primeiro e, junto com Jobs, decidiram vendê-lo ao público. Em 1º de abril de 1976, os dois fundaram a Apple Computer Company como uma parceria comercial ao lado de Ronald Wayne, agora conhecida como Apple Inc. A empresa foi registrada na casa dos pais de Jobs na Chris Drive. O quarto de Jobs era o escritório, que mais tarde mudou para a garagem. O nome Apple veio do tempo de Jobs na comuna All-One Farm em Oregon. Jobs passava muito tempo no pomar de macieiras e decidiu que esse deveria ser o nome da empresa. 5. Jobs batizou um computador Apple com o nome de sua filha. Dos 4 filhos de Steve, apenas 3 estavam com sua esposa, Laurene Powell. Seu primeiro filho foi com sua namorada de Homestead High, Chris Ann Brennan. Quando Brennan descobriu que estava grávida, Jobs negou a responsabilidade pela gravidez, o que resultou no término do relacionamento de Brennan com Jobs. Lisa Nicole Brennan Jobs nasceu em 17 de maio de 1978. Jobs não estava presente no nascimento de Lisa, mas foi visitar Brennan 3 dias depois. Juntos, eles chamaram sua filha de Lisa. Jobs então batizou o computador em que estava trabalhando de Apple Lisa. Ele então negou publicamente que deu ao sistema o nome de sua filha e que Lisa significava arquitetura de sistemas integrados locais. Anos depois, ele admitiu que o projeto recebeu o nome de sua filha. 6. Ele se casou com uma de suas alunas. Jobs conheceu sua futura esposa em 1989, durante uma palestra que estava dando na Stanford Graduate School of Business. Laurene Powell estava sentada na primeira fila da palestra de Jobs, e ele não conseguia tirar os olhos dela. Após a palestra, Jobs se encontrou com Powell no estacionamento e a convidou para jantar. Jobs pediu Powell em casamento em 1990 e eles se casaram no Hawaiian Hotel no Parque Nacional de Yosemite em 18 de março de 1991. 7. Jobs conheceu sua irmã biológica aos 27 anos.
Por ter sido adotado ainda criança e não conhecer sua família biológica, demorou muito para saber sobre sua irmã. Jobs rastreou sua irmã, a autora Mona Simpson, e a conheceu quando ele tinha 27 anos. Seu primeiro livro foi intitulado Anywhere But Here, que tratava de seu relacionamento com os pais, a família biológica de Jobs. 8. Em 1986, Steve Jobs fundou o Graphics Group, que mais tarde se tornou a Pixar. Inicialmente, era uma subempresa da Disney até que Jobs investiu, e a empresa se tornou sua própria empresa spin-off. O primeiro filme da Pixar, Toy Story, 1995, foi uma joint venture com a Disney, mas devido ao investimento de Jobs, ele foi creditado como produtor executivo. A Disney comprou de volta a empresa em 2006. Como parte da aquisição, a Disney converteu as ações da Pixar em ações da Disney, o que fez de Jobs um dos maiores acionistas da Disney por um curto período de tempo. 9. Ele tem mais de 300 patentes em seu nome. O número exato de patentes que incluem o nome de Jobs como único inventor ou co-inventor varia de acordo com o quadro. Jobs tem 43 patentes de invenções em seu nome, enquanto o restante está relacionado ao design. Ele tem patentes para alto-falantes, escadas, pacotes, adaptadores de energia, telefones, etc. Jobs recebeu a patente da interface de usuário do Mac X-Dock um dia antes de morrer. Desde sua morte, ele recebeu outras 141 patentes em seu nome. Assim, existem centenas de patentes que contêm o nome de Jobs. 10. Jobs usava a mesma roupa diariamente. Não exatamente as mesmas roupas, mas o mesmo estilo. Jobs adotou um código de vestimenta que consistia em uma gola rolê preta, jeans e tênis. Seu estilo era simples, mas ele se tornou conhecido por isso. Ele só usava jeans leves, e há rumores de que ele possuía cerca de 100 pares deles. 11. Jobs fez um transplante de fígado. Em 2003, Steve Jobs foi diagnosticado com câncer, um tumor no pâncreas. Inicialmente, Jobs ignorou o tratamento médico sugerido em busca de alternativas. Acredita-se que o tratamento alternativo seja possivelmente o motivo pelo qual Jobs sofreu uma morte tão precoce. Em 2004, ele finalmente passou por uma cirurgia para remover o tumor do pâncreas. Infelizmente, em 2006, seu tumor voltou, mas nem todos sabiam. Tim Cook ofereceu a Jobs uma parte de seu fígado, pois ambos têm um tipo sanguíneo raro. Em abril de 2009, Jobs fez um transplante de fígado em Memphis, Tennessee, no Methodist University Hospital Transplant Institute. Em janeiro de 2011, a Apple concedeu licença médica a Jobs para se concentrar em sua saúde. 2007 foi um bom ano para Jobs. Em 2007, Jobs foi introduzido no California Hall of Fame. Está localizado no Museu de História, Mulheres e Artes da Califórnia. O primeiro iPhone foi lançado em 29 de junho de 2007, após ser trabalhado desde 2005. Além disso, em 2007, a revista Fortune nomeou Jobs como a pessoa mais poderosa nos negócios. 13. Ele tinha um patrimônio líquido de 10,2 bilhões de dólares no ano de sua morte. Em 1978, aos 23 anos, o patrimônio líquido de Steve Jobs era de $1 milhão. Apenas 2 anos depois, Jobs valia 250 milhões de dólares. Na época de sua morte em 2011, seu patrimônio líquido era de 10,2 bilhões de dólares. A maior parte disso veio de suas ações na Disney, em oposição à Apple. 14. A biografia de Jobs foi divulgada 19 dias após sua morte. Em 2009, Jobs começou a se abrir sobre sua vida e a participar de entrevistas com jornalistas. Jobs permitiu que Walter Isaacson escrevesse sua única biografia. Isaacson recebeu todos os direitos para criar a biografia, exceto a imagem da capa. Jobs permitiu que Isaacson obtivesse entrevistas verdadeiras de amigos, familiares e colegas de trabalho para tornar o livro um relato verdadeiro de sua vida. Isaacson baseou o livro em mais de 40 entrevistas com Jobs e realizou centenas de entrevistas com pessoas que fizeram parte de sua vida.
Jobs afirmou que não queria ler o livro antes de ser publicado, pois queria que fosse um relato verdadeiro e não tivesse qualquer influência. Infelizmente, não foi publicado até 24 de outubro de 2011, 19 dias após sua morte. 15. Steve Jobs tem sua própria estátua em Budapeste, Hungria. Há uma estátua de bronze de Jobs com quase 2,1 metros de altura na capital da Hungria. O artista Erno Toto fez a escultura para a Graphisoft, uma empresa de software húngara. A estátua foi erguida em 21 de dezembro de 2011, após sua morte naquele ano. A estátua foi erguida para comemorar as contribuições de Jobs para a indústria de tecnologia e o apoio que ele deu à Graphisoft durante o regime comunista. A estátua está localizada no Graphisoft Park, onde estão sediadas outras empresas de tecnologia e ciência. Steve Jobs teve uma vida interessante, começando por ser adotado, mas encontrando um caminho espiritual através do budismo. Seu interesse por eletrônicos e computadores foi sua porta de entrada para um futuro bem-sucedido e inovador, criando a Apple Inc. Jobs moldou tanto a tecnologia e os sistemas de computadores pessoais que até hoje seu trabalho faz parte da vida cotidiana. Seu legado viverá enquanto a Apple continua a criar e inventar.